Olá, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos ao nosso canal, este momento da meditação sobre as leituras do terceiro domingo do tempo comum. A alegria no Senhor continua a ser a nossa força. Convido-vos a este momento de oração, a este momento da meditação. Colocamos as nossas intenções, as nossas preocupações diante de Deus, confiando sempre na sua misericórdia, que Deus é Pai. E o Pai, como é tão bom, vai responder cada um de nós segundo as nossas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas essas coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje é do livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 1 a 5. E depois continuamos nos versículos 10. E a segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29 a 31. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: Cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar de Galileia, viu Simão, seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde comigo, e farei de vós pescadores dos homens. E eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, que estava no barco a consertar as redes, e chamou-os. E eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco, com os assalariados, e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que este santo evangelho seja luz para os nossos caminhos, ilumine a nossa vida e nos faça compreender o desígnio de Deus Pai para nós, para a humanidade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o tema que escolhemos para este domingo é o anúncio convida à conversão. A vida é breve, tudo passa. Tanto neste terceiro domingo do tempo comum, celebramos também o quinto domingo da Palavra de Deus, instituído pelo Papa Francisco no dia 30 de setembro de 2019. O lema desta edição, este ano, foi tirado do Evangelho segundo São João. Permanecei na minha palavra, João 8:31. Também vivemos o oitavário da oração pela unidade de todos os cristãos, com o lema: Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. São Lucas 10:27. Tanto estes dois contextos rezamos
primeiro pedir ao Senhor que a palavra continue a permanecer em nós e depois que esta palavra nos ajude a amar uns aos outros como Deus nos amou. No Evangelho deste domingo, São Marcos apresenta-nos a primeira pregação do Senhor Jesus no seu Evangelho. E nesta primeira pregação, Jesus aponta-nos 3 verdades fundamentais que nós achamos digno de salientar neste domingo. Em primeiro lugar, diz-nos Jesus, cumpriu-se o tempo. Que tempo? O tempo da espera, da promessa, o tempo da profecia passou. Com Jesus, Deus eterno veio ao nosso mundo. Por isso, o melhor tempo é o nosso, que temos a proximidade com Ele. É o tempo que nos é dado a viver, nos é dado a glorificar a Deus, nos é dado a colher a boa nova que Jesus veio anunciar. Portanto, não podemos adiar o nosso compromisso com Deus. O tempo se chama hoje. E em segundo lugar, diz-nos Jesus, está próximo o reino de Deus. O nosso Deus está próximo de nós e nós temos que procurá-lo com alguma urgência. O reino da verdade, o reino da justiça, o reino do amor está próximo. Abre o coração e acolhe isso. Depois, finalmente, Jesus disse, convertei-vos e acreditai no Evangelho. Portanto, se o tempo está próximo, se o reino de Deus está próximo, então temos que converter como condição para ter acesso. Somos convidados a iniciar um caminho da conversão. Meus irmãos, em que consiste a conversão? A conversão significa a renúncia de todas as realidades que não estão conforme a verdade ou a vontade de Deus. Além disso, converter-se significa reorientar a vida de modo que a nossa peregrinação histórica nesta terra nos conduz ao encontro de Deus. A nossa adição a Jesus coloca-nos diante dos valores do Evangelho, transformar a mentalidade e mudar o comportamento de modo que Deus se torne o centro da nossa existência e o objetivo e a motivação das nossas ações. Converter-se significa acreditar no Evangelho, ou seja, significa pautar a vida pela Boa Nova, o Evangelho de Deus. Significa entrar no discipulado de Jesus. Significa, e então, dar a nossa vida segundo os ensinamentos, os exemplos do próprio Senhor Jesus em relação a Deus como seus filhos, em relação ao próximo como nosso irmão e a nossa irmã. E podemos ainda dizer que converter significa para cada um de nós acreditar que Jesus se entregou por mim, que Jesus morreu na cruz por mim. E tendo ressuscitado, vive comigo e vive em mim. É confiar no perdão. É deixando tomar pela sua mão que possa sair do nosso orgulho, do nosso comodismo para encontrar com Cristo. Em seguida, Jesus convida os seus discípulos. Chama os primeiros discípulos. A adição ao Evangelho nos torna discípulos. A missão de ser pescador de homens. O discípulo deve deixar-se fazer por Cristo. E aquele que se torna, quer que Cristo o transforma, faça dele um homem novo, capaz de pensar como Deus, sonhar como Deus. E esse segmento nasce da resposta ao convite que Jesus faz à humanidade através do seu Evangelho. Para fazer esta experiência de discipulado, é necessário cumprir 2 condições. É necessário converter-se e, segundo, acreditar. Entraremos no discipulado de Jesus se fizermos como Tiago e João. Jesus os chamou e eles, deixando o pai Zebedeu na barca com os empregados, e seguiram. Todos os batizados são chamados a serem discípulos de Cristo, a converterem-se e acreditarem no Evangelho, a seguirem Jesus neste caminho do amor e do dom da vida. Ser discípulo para o mundo novo, ser discípulo para a nossa geração, capaz de anunciar esta boa nova de Cristo com a nossa própria vida.
caríssimos irmãos e irmãs, que a Virgem de Nazaré interceda por nós, no caminho do seguimento do Senhor Jesus. Com coração humilde e contrito, sincero, aprendamos a imitar o Verbo de Deus. A única pista desta semana é, na realidade concreta da minha vida, cada um colocando essa pergunta assim, como vivo o meu processo da conversão? Um bom domingo da Palavra de Deus. Que a bênção e a alegria do Senhor continuem a ser o nosso caminho. Que busquemos a verdade e vivamos essa verdade todos os dias da nossa vida. Maria, concebida sem pecado, rogai por nós. Nossa Senhora da Graça, rogai por nós. Santo Amaro, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz viver como Jesus viveu. Paz e bem.